Fala galera, graças e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu tenho algumas considerações a fazer. Primeiro, aquele lembrete para você que não é inscrito, se inscrever aqui no canal, curta o vídeo, comente, compartilha com a galera, ajude essa mensagem a chegar a mais pessoas. E a segunda consideração é que durante o vídeo você vai observar que aqui, nesse telãozinho, está o hashtag 19, mas na verdade esse papiando a palavra é o papiando de número 22, né? Foi um erro ali que eu cometi na hora de organizar o cenário, então durante o vídeo você vai ver o 19, só que na verdade é o 22, somente isso. Tamo junto, o bate-papo tá muito bom, muito bom. Que Deus fale poderosamente na sua vida. Tamo junto, vamos com tudo. Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra, hoje com a presença ilustre do meu amigo Bruno Fernandes, um pastor aonde na Semana da Reforma Protestante, agora do ano passado, eu fui abençoado com as mensagens que Deus deu para ele, através de uma transmissão da primeira igreja do Nazareno, uma mensagem muito rica, com vários pontos, e eu fiquei muito feliz de ouvir na denominação onde eu congrego, no dia da reforma, ou próximo do dia da reforma, uma pregação falando sobre esse movimento importantíssimo na história da igreja. Pastor Bruno, eu agradeço muito pela vida do Senhor a Deus, porque aquela mensagem acendeu em mim aquela coisa da esperança. Dá para Nazareno falar sobre a reforma. Felizmente, em termos de denominação, a gente falha muito com isso, não é muito falado, não é muito tratado, e foi algo que marcou para mim, né? Pode ter sido algo simples, mas que me deu algumas direções, e com certeza esse ano a gente pode trabalhar e abordar esse assunto de uma forma um pouco diferente. Pastor Bruno, se apresenta para a galera aí, fala um pouquinho da sua vida pessoal. Pessoal, para mim é uma alegria poder bater esse papo aqui nesse canal, que é o Eu, um Jovem Teólogo, para conversar não a respeito apenas de teologia, mas da vida, de questões cotidianas, da nossa história. Para mim foi uma alegria muito grande poder compartilhar esse momento com vocês, é um prazer muito grande. Eu agradeço pelo convite, Rafael, que Deus continue te abençoando aí, te iluminando, tá bom? Amém. Eu sou oriundo do Rio de Janeiro mesmo. Eu nasci em uma comunidade aqui no Rio. Eu nasci na Vila Aliança. Na verdade, eu nasci na maternidade Santa Helena, que é num bairro aqui de Senador Camará, colado a Bangu. E eu era morador da Vila Aliança, que é uma comunidade muito conhecida aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, a minha mãe sempre foi cristã. Meu pai era um cristão mais ou menos, não era muito firme. Minha mãe que era mais firme. Geralmente a mulher é sempre mais crente que o homem. E minha mãe era muito firme, e aí me levava para a igreja. E quando eu era criança também era uma outra pegada, né? Hoje em dia a gente não obriga muitas crianças a fazer as coisas, mas na minha época minha mãe me obrigava a ir para a igreja. Todo culto eu ia para a igreja, toda programação tinha que estar na igreja. E acabou que eu fui crescendo com esse hábito aí. Com cerca de 15 para 16 anos eu tive um encontro com Deus, já morando em outro bairro, no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio. Tive uma experiência com Deus, e aquela experiência me marcou. E foi o dia que eu levantei a minha mão e eu aceitei Jesus como Salvador, mesmo já tendo sido nascido na igreja. Teve um dia que eu levantei a mão e tomei a minha decisão de fé, e após isso tomei a decisão de ser batizado nas águas. Então, aí a partir daí, eu comecei a ler bastante a palavra do Senhor, ler a Bíblia, e aí comecei a dar aula em escola dominical, foi tudo muito rápido. Aí da aula na escola dominical comecei a receber convites para pregar, e fui pregando, dando estudo, e fui estudando também. Eu fiz teologia na FAETEL, então à distância. Então estudei e fui pregando, e Deus tem me dado essa bênção de compartilhar a palavra do Senhor, de falar do Evangelho, de instruir pessoas e de edificar o corpo de Cristo, através da pregação da palavra, através de estudos, enfim. Eu tenho sido muito feliz nisso. É o meu propósito de vida, é o meu porquê
O Miles Monroe, saudoso Miles Monroe, era um pregador americano, na verdade nascido nas Bahamas, mas ele tinha uma frase que é muito interessante. Ele dizia assim, que os 2 dias mais felizes da vida de um homem é o dia que ele nasce e o dia que ele descobre por que nasceu. Então esses são os 2 dias mais felizes da nossa vida, quando a gente Verdade. nasce e quando a gente descobre por que nasceu. Então eu tenho essa alegria de ter descoberto para que eu nasci. Então, o meu propósito é edificar pessoas, falar do Evangelho, falar de Jesus. E eu tenho feito isso com alegria no meu coração. Amém. E assim, sobre a questão do propósito, né, o senhor descobriu há anos atrás na sua vida, por que que o senhor nasceu, é algo bem interessante, né? Galera que está assistindo também, você uma hora também vai descobrir se ainda não descobriu. Mas busque em Deus essa resposta. Eu acho muito importante e é um marco, eu acredito, na vida de todo ser humano, dentro ali, principalmente da questão do seio da igreja. Fulano de tal descobriu porque nasceu e o propósito dele na igreja é servir, no sentido auxiliar o próximo, né? Porque tem pessoas que têm esse dom, e tem pessoas que têm um dom de contribuir, outras que têm um dom de pregar, outras que têm um dom de ensinar. Então, esse ponto é muito importante. Porque, aproveitando o gancho que o senhor puxou, mestre, desse assunto, a gente pode observar que, no geral, com as suas exceções, existem muitas pessoas que estão trabalhando em uma área que não era para estar trabalhando. Por exemplo, eu não fui chamado para o louvor. Até o pessoal lá da igreja brinca, eu falo, pô, eu quero participar do ministério de louvor, que eu me amarro. Na minha cabeça, eu tenho o tempo de mudança da música e ministração e tudo mais, só que na prática não funciona, eu tenho a língua presa. A dicção, por conta da língua presa, ela é um pouco complicada. E eu até brinquei, falei, imagina se eu cismasse de pegar o microfone no culto de domingo à noite, chegar na minha igreja e querer cantar. O pessoal ia embora, o pessoal ia sair correndo. Ia para a igreja próxima que tem lá e tudo mais. Assim como tem pessoas também que não foram chamadas para o ofício do ensino e se arriscam a ensinar porque gostam de ler. Uma coisa que eu reparei, que venho reparando com o passar do tempo, é que o fato da pessoa gostar muito de ler não significa necessariamente que ela é um mestre, que ela tem um chamado para ensinar, né? E dentro dessa questão, né, nós vemos essa falta de organização dentro do corpo, né, corpo e igreja, para o Senhor, né, o que é necessário a ser feito para se melhorar essa situação, né? A pergunta é justamente porque tem bastante gente que nos ouve e eu acredito que tem muita gente que ainda não entendeu o porquê Deus chamou e para quê. Eu penso que a gente tem que ir vivendo a vida, né, cara? Eu tenho uma parte do meu testemunho. A minha mãe tinha um problema chamado útero infantil. O médico disse para ela que ela não ia conseguir ter filhos e aquela coisa toda. E ela fez oração, Assembleia de Deus, tem essas coisas. E num trabalho de oração, Deus usou uma pessoa que nem conhecia ela. Sim, eu vou entre o primeiro que sair vai ser um pregador da minha palavra. Então eu já nasci com minha mãe falando que Deus tinha um chamado na minha vida por causa desse testemunho que antecedeu até o meu nascimento, que foi o testemunho da cura dela, que ela não podia ter filhos. Então, assim, para mim isso já estava um tanto mais claro por causa disso. Agora, quando eu vou aconselhar pessoas, alguém me pergunta, poxa, eu não descobri meu propósito ainda na vida, o que eu tenho que fazer, tal, essa coisa toda. Cara, eu costumo dizer o seguinte: enquanto você não descobrir o teu porquê na vida, vai fazendo o teu dever na vida. Fazendo o que você precisa fazer, o seu dever na vida, que uma hora Deus vai te mostrar o seu porquê. Uma hora você vai estar fazendo algo, vai te dar um estalo. Então, assim, enquanto você não descobrir o seu porquê, vai fazendo o seu dever. Qual é o dever que a gente tem na vida como homem? De começar, sobretudo cedo, de se sustentar, de
sociedade, de frutificar na graça da qual a gente desfruta e tudo isso. Então, tem gente que não está fazendo nem o seu dever na vida, dificilmente vai descobrir o seu propósito na vida. Então, o primeiro ponto é esse: enquanto você não descobrir o seu propósito, vai fazendo o seu dever. Descubro o meu propósito. Olha, eu não acredito que existe uma receita. Você faz isso, faz isso, faz isso, e você descobre o seu propósito. É um negócio meio que de descoberta, e que tem algumas coisas que vão te apontando o caminho. Por exemplo, certas coisas que você aborrece muito, isso também é uma fala do Miles Monroe, concernente a propósito. Aquilo que você odeia é que você foi chamado para mudar. Então você detesta certas coisas porque você foi chamado para mudar essas coisas. Então, assim, você pode ir no caminho. Você tem também a questão do coração. Quando o teu coração inclina muito para um lado, você tem que perceber as suas aptidões. Por exemplo, a gente tem na Bíblia o caso de Moisés, né? Moisés, em Êxodo capítulo 2, ele desceu, estavam os irmãos dele no Egito, aí viu um egípcio maltratando um hebreu, aí aquilo aflorou em Moisés uma ira, e mesmo criado no Egito como filho da filha de Faraó, a Bíblia diz que Moisés meteu a mão no egípcio e matou ele com as próprias mãos. Então você já percebe como isso é o coração de um libertador, de alguém que não aguentava ver o seu povo sendo oprimido. E aí, por causa disso, ele teve que fugir do Egito, que Faraó queria o matar quando descobriu disso. Ele foi para o deserto, e no deserto Deus encontrou com ele na sarça e transformou a vida dele, ele voltou como libertador. Então, percebe que quando Moisés viu a cena, o coração dele explodiu, ele foi para cima. Então, assim, a gente tem que estar sensível àquilo que Deus coloca dentro de nós, que são as nossas inclinações. Você falou aí a respeito de cantar. Eu já tentei tocar instrumento, eu fiquei uns 6 meses tentando aprender a tocar violão. Foi uma tragédia, cara. E assim, Eu também. Deus não tem isso para minha vida. Deus não tem isso para minha vida. Não porque eu não consegui fazer, é porque na época eu achava que eu ia ser útil na igreja que eu estava se eu conseguisse tocar, porque de vez em quando o camarada que tocava violão faltava, igreja pequena tem muito dessas coisas, eu pensei, pô, você tem que aprender a tocar violão, porque o cara do violão toda hora fura, para eu tocar lá, para a igreja ficar. E aí não consegui de jeito nenhum. E eu já percebi que não era o meu chamado. Então, assim, a gente tem que estar sensível a essas coisas da vida. Só que, às vezes, para a gente ficar mais sensível, eu digo que a gente tem que abaixar o volume de fora para ouvir a voz de dentro, entendeu? A gente tem que dar uma afastada de rede social por uma semana, uns dias. Quem pode fazer uma viagem para um lugar, ficar uns 4, 5 dias distante do cenário da vida, que aí você consegue ter uma percepção melhor das coisas, até para poder perceber o seu chamado, descobrir o seu chamado. Acho que é mais ou menos esse o caminho. É ir vivendo e cumprindo o seu dever, e uma hora, com a graça de Deus, você descobre o propósito, o porquê. Verdade. E assim, e uma coisa importante também, fazendo um adendo ao que o senhor falou, a questão da pessoa não ficar se pressionando, que ela tem que entender o seu chamado de uma forma muito rápida. E infelizmente, em uma situação ou outra, tem pessoas que têm muita pressão em relação a isso. Eu posso até dar como exemplo a minha própria vida. Pelo fato de, pô, como novo convertido, aí comecei a ler muito, comecei a estudar muito, e colocava para dar aula, escola bíblica dominical, chamava para pregar na igreja, aí uma igreja ou outra convidava para pregar também, e eu ia, feliz da vida, poxa, tô fazendo, tô ali aparecendo, né, vamos chamar assim. E eu cheguei, e em um determinado momento da minha vida começava aquela pressão, ó, você tem que ser de um jeito X, você tem que falar de uma forma assim, se você falar diferente, você está saindo do seu chamado. E eu comecei a me perguntar, né, o que Deus quer para a minha vida? O que Deus quer que eu faça? E eu comecei a reparar, e eu lembro que na época eu conversei com muitos amigos em relação a isso, da questão da pluralidade das formas de se falarem o evangelho. Aí eu sempre gostei de dar muito exemplo
sobre a questão da teologia. Nós vemos com o passar da história da igreja várias escolas sendo fundadas. Se eu pegar como exemplo a questão do arminianismo, a questão do calvinismo, que são duas escolas, né, principais que a gente pode destacar em um assunto relacionado à salvação. Então, eu vim observando que cada um vem com uma linguagem diferente. Calvino, um cara que tinha uma linguagem mais rebuscada, né? Uma linguagem mais culta, um doutor, um advogado, um cara que falava bem pra caramba. A gente pega Lutero tinha uma linguagem mais popular, né? O cara que falava para o povo, ele tinha que se comunicar de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. E eu comecei a reparar nessas situações que, ainda que o propósito deles fossem parecidos, a forma de se comunicar, a forma de falar, a forma de se expressar era diferente, porque cada um tem a sua particularidade. E eu vejo que é um grande problema quando as pessoas querem botar um padrão, engessar, por exemplo, pregadores famosos que a gente vê aí na internet. Quando eu me converti, eu ouvia muita pregação do Elson de Assis. Não sei se o senhor conhece. Faço parte dele. Gideões, Não tenho amizade com ele pessoalmente, não, mas parece ser gente boa. É da igreja que eu faço parte. Gideões missionários, aquela coisa, tal. Então, eu ficava vendo a pregação do cara na internet e eu ficava assim, pô, vou pregar igual a ele. Eu tenho que falar isso daqui, porque ele é um cara que é um padrão que as pessoas gostam. E a igreja, o meio que eu estava, falava muito bem dele. Então, eu ficava naquela pilha. Aí eu só imagino um recém-convertido que jogaram uma responsabilidade muito grande em cima, muito rápido, sem orientação. Então, você... Eu penso que a gente tem que ter em mente que o trabalhar de Deus é através da sua multiforme graça. Não é uniforme graça, é multiforme graça. Então, assim, tem correntes diferentes, maneiras diferentes. Eu evito muito tomar Coca-Cola. Embora eu goste muito do gosto, mas eu acho que faz mal. Acho não, tenho certeza, faz mal, muito açúcar. Eu tenho que Então parar, eu não consigo. Eu evito tomar Coca-Cola, a bendita da Coca-Cola. Mas você tem Coca-Cola em latinha, você tem Coca-Cola em garrafa PET, você tem Coca-Cola em KS, que é para mim a única que eu gosto de tomar, que é a mais gostosa, de vidro. Sim. Você tem Coca-Cola em garrafa de 600 ml, e tudo é Coca-Cola, cara. Tudo é Coca-Cola. O importante não é tanto a garrafa, o importante é o conteúdo. A garrafa vai atender uma demanda e vai atender uma necessidade de um público, entendeu? Por exemplo, o cara que faz um churrasco na casa dele, ele não vai comprar latinhas de coca, ele compra uma garrafa PET. Agora, o cara que de repente vai na praia, tá lá na praia, ele vai comprar uma latinha só, ele não vai comprar uma garrafa de 2 litros para ele beber. Então, cada lugar tem uma demanda, uma necessidade. Então, Deus é tão Deus que, já antevendo isso, ele trabalha através da sua multiforme graça. Quando a gente olha para o padrão, para a Bíblia Sagrada, a gente percebe Pedro e Paulo, duas correntes distintas. Pedro falava mais para o pessoal da circuncisão, o pessoal que era judeu e tudo mais. O Paulo já era mais aos gentios, apóstolos dos gentios. Então, assim, um não é melhor do que o outro, é a multiforme graça, que é diferente. Então, eu acho que a gente, no tempo da nossa imaturidade, a gente acaba querendo uniformizar algo que Deus fez propositalmente de forma diferente. Tem gente que não vai entender essa linguagem nossa aqui. Tem igrejas que são mais tradicionais e tudo mais, que não vão acompanhar a nossa linguagem, não vão gostar do nosso estilo. Tem igreja que, quando eu prego, eu tenho que fazer a barba, poxa, porque o pessoal é bem, entendeu? Então, assim, essas coisas acontecem, mas é a multiforme graça, é o jeito também, é a visão daquele lugar, e aquele lugar, assim, alcança pessoas. Sim. Tem outros que são mais abertos, tem gente que vai entender de cara, sobretudo a galera do Rio de Janeiro que ouve, a galera de comunidades, de igrejas mais para frente, vão entender perfeitamente a nossa linguagem. É multiforme, graças a Deus. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente,
até para isso, reforçar a nossa identidade, entendeu? Cada pessoa tem uma identidade, tem uma característica, e a gente não pode... Deus nos fez com uma característica, com uma identidade, a gente tem que colocar isso para fora, poxa, um jeito de falar, uma maneira. Quando eu comecei a pregar, eu imitava o jeito de certos pastores de pregar, eu impostava cara voz pra caramba, entendeu? Eu pegava o microfone e dizia, Pai do Senhor para a igreja. A voz Então, já assim, transforma, né? já transforma. Então, falava num compasso que não era o natural, no compasso que eu falo, falava rápido demais. Então, assim, com o tempo, você vai amadurecendo e vai percebendo que você não é fulano, você não é Beltrano, você é Exatamente. você. E você tem que ir do seu jeito, brother. Tem que ir do seu jeito e achando o seu caminho. E a multiforme, graças a Deus, vai operando na sua vida. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, quem está do outro lado tem que ter em mente. Então, a gente tem que se livrar do peso de ter que provar tudo o tempo todo. Isso é muito ruim. A Verdade. gente tem que se livrar daquele peso de o que as outras pessoas vão falar se eu falar de um outro jeito. A nossa igreja que você é da Nazareno, eu sou da Assembleia, mas é uma igreja com uma veia pentecostal, que acredita na contemporaneidade dos dons. Aí a gente pensa que o cara que prega, às vezes, mais gritando, tem mais unção. Então eu tenho que gritar para o pessoal achar que eu tenho unção. Aí chega na hora do vamos ver, brother, você percebe que não é nada disso, entendeu? Você tem que ir do seu jeito. E porque muitas vezes o emocionalismo que acontece na hora do culto não repercute em mudança de vida fora dele. A vida das pessoas só é verdadeiramente mudada quando elas entendem a palavra, quando o Exatamente. entendimento delas é mudado. O que Paulo disse, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. 8:32, se não me falha a memória, foi o mote da campanha presidencial. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, percebe que não é o que liberta, não é a emoção, mas a verdade, conhecer a verdade, receber a verdade. Então, a gente vai amadurecendo e vai percebendo isso, que a manifestação no culto da emoção, a manifestação do Espírito Santo no culto é algo maravilhoso, mas cada um tem um jeito. Sim. Eu vi uma vez o Cláudio Duarte falando algo que eu achei interessante. Ele disse que ele era da Assembleia de Deus, aí ele viu os pregadores indo pregar na Assembleia de Deus e todo mundo chorava quando os caras pregavam. Aí, aí ele falou que quando ele foi pregar, em vez de chorar, todo mundo riu. Ele falou assim, eu queria que as pessoas chorassem, dissessem glória a Deus, aleluia, mas tá todo mundo rindo. Aí ele falou que com o tempo ele se aceitou do jeito dele, e hoje é uma referência, um homem de Deus. Então Uhum. tem um estilo próprio, um jeito próprio de transmitir a palavra de Deus, uma pessoa querida demais. Então é assim, se isso é característica dele para tentar ser o que ele não era, ele não estaria onde está. Verdade. Então a gente tem que ter essa visão. A gente precisa, você não pode suprimir características suas. Deus te deu essas características como ponte para você chegar onde Ele quer que você chegue. Então a gente tem que ter isso em mente na nossa cabeça. Amém. E assim, para o senhor ter uma noção do quanto que eu repetia tanto as pregações do Elcio de Assis, tem uma pregação dele chamada Bronze Resgatado. Não sei se Muito conhecido. eu sabia ela do começo ao fim. Eu sabia ela todinha. O momento exato que ele falava em língua. O momento exato que ele elevava a voz para a galera poder ir junto. Eu sabia tudo, tudo, tudo. Eu assisti aquela pregação umas 3 ou 4 vezes no dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Isso tudo para a minha primeira oportunidade de pregar na igreja que eu congregava na época. E o mais interessante, que foi o que Deus falou naquele dia poderosamente comigo, é que eu ouvi a pregação dele de 3 a 4 vezes por dia durante 2 semanas. Então eu andava na rua falando a pregação na cabeça. Você é bronze, não sei o quê, papapá. Hoje eu esqueci, porque isso já faz bastante tempo. E no dia que eu fui pregar, eu ouvi, vamos botar o dobro, 8 vezes, de manhã até o culto da noite. Quando chegou na hora da mensagem, eu não consegui imitar o cara.
E eu comecei a falar do meu jeito, da minha forma, e eu chorei de frustração. Eu falei, poxa, foi uma droga, porque eu queria pregar igual o cara que eu ouvi essas 2 semanas direto. Então, eu me fechei muito a uma forma, eu me fechei muito a um jeito de uma outra pessoa. E que eu aprendi naquele dia, na verdade, eu comecei a aprender naquele dia, que não era assim, né? Deus quer usar o Rafael do jeito do Rafael, assim como quer usar o Bruno do jeito do Bruno, assim como quer te usar, você que está nos ouvindo, do seu jeito, cara. Né? Não é para imitar cantor, não é para imitar pregador, não é para imitar pastor, não é para imitar ninguém. Cada um tem uma forma de falar, alguns vão ficar na esfera do pessoal mais intelectual, que não é problema nenhum. Outros vão ter uma linguagem mais popular, por conta da sua comunidade local, né, por conta da igreja local e todos os outros fatores. Então, Deus, ele realmente ele trabalha da questão da multiforme graça. Né? E isso são exemplos que eu vou vendo e que eu vou ficando, usar o termo apaixonado, porque não me vem outra mente, mais apaixonado ainda pela forma que Deus trabalha. Né? Ele vai trabalhar na minha vida de um jeito, da vida do Senhor de uma outra forma, na vida da galera que está assistindo de uma forma talvez completamente diferente. Eu tenho conhecido o meu que ele primeiro contato que eu tive com ele, pastor, eu tomei um susto. Eu quase evangelizei o cara, porque ele, todo fechado de tatuagem, e muita tatuagem com referência de questão de igreja e tudo mais. E só deixando o adendo aqui para a galera que está ouvindo, para isso não me gerar um outro estresse que eu já tive. Eu não estou falando aqui para ninguém chegar, pô, agora eu vou pro tatuador e vou fechar meu corpo todo, vou botar o Salmo 119 nas costas e pronto. Não estou falando nada disso. Estou dando um exemplo de uma pessoa específica. Ele tem dread, vai até a cintura. E os dread bem. Eu até brinco com ele, falei, os dread bem esquisito, tá na hora de dar uma melhorada nesse negócio aí, que tá parecendo um ninho de passarinho ali, o cabelo. E eu fui conversar com o cara e eu fiquei, pô, acho que eu vou falar de Jesus para ele e tudo mais. Eu comecei a falar, pô, cara, Jesus, ele liberta e tal. E ele olhou pra minha cara e começou a rir. Eu fiquei assim, falei, poxa, esse cara tá debochando de mim. Eu falei, mas por que você tá debochando da minha pessoa? Ele falou, não, cara, porque eu sou pastor. E aquilo para mim foi um choque. Eu falei, pô, eu juro pro senhor que a minha resposta para ele foi justamente essa: você não é pastor, cara. Você tá mentindo para mim. Você não é. E ele chegou e falou, não, eu sou. Aí começamos a conversar. Acabou que quem saiu evangelizado do bate-papo foi eu. Depois de uns 3 anos, 4 anos já de caminhada. E foi uma pessoa que me passou muita verdade. Foi uma pessoa que me passou muito de Deus. Coisa que eu não tinha visto, e sem hipocrisia. Em muitos momentos, na igreja que eu congregava, e de pregadores que eu via na internet. Porque eu tive um contato pessoal. Você tem uma noção melhor quando a pessoa fala de Cristo, quando você está ali mais no cara a cara, você vê a verdade, você vê, né, a maneira que ela se expressa e tudo mais. E ele, para mim, pô, um exemplo. E o incrível, que eu conheci esse cara um dia, tive contato com ele um dia e nunca mais vi. Não sei por onde anda, não sei o nome, que eu lembro que um dia nem perguntei, a gente só foi conversando, 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 e eu fiquei assim, caramba, e eu entendi que naquele momento Deus ele veio me ensinando algo em relação à forma que ele trabalha. E aí depois eu fui pensar, pô, ele deve ter uma história, ele deve ter um porquê que ele fez isso. Por exemplo, eu quando eu vou, já fui a alguns lugares, eu já fui barrado em um lugar ou outro de pregar, por não ter ido de camisa social, até porque também não me passaram na época, e eu tenho algumas tatuagens no braço, então fica bem visível. Aí a justificativa foi de influenciar a juventude a fazer a tatuagem, a botar piercing e tudo mais, então você não pode. Pô, mas é além disso, é o que vem de dentro para fora. O exterior, cada um tem a sua história. Minhas tatuagens contam um pouco da minha história, vamos dizer assim como de outras pessoas também. Eu não fui da igreja desde de criança, eu tive uma vida bem complicada antes de, de me converter. O único amor Minha que eu casa com trago relação. antes é o Mengão. Só isso. Somos campeão, né?
Lá em casa, meu pai tem tatuagem. Meu pai fez uma tatuagem, falando desse negócio de tatuagem, cara. Tatuagem do meu pai ele fez quando ele era moleque. Ele tem hoje 60 anos. Então você imagina, a tatuagem aquela verde, é um dragão, nada a ver com segurando uma cobra, nada a ver com nada no braço assim, Um bem dragão que aqui em parece uma cima. lagartixa. Parece uma lagartixa, troço esquisito, porque ele fez muito, muito tempo. E o meu irmão, por parte de pai, antes do meu pai conhecer minha mãe e casar com ela, ele teve um filho. Meu irmão tem tatuagem. O mais novo, que veio após mim, da minha mãe, também tem tatuagem. O mais novo, então, tem acho que metade do corpo tatuado, cara. Tem muita tatuagem. O moleque tem tatuagem de tudo quanto é lugar. As costas são fechadas, a costa dele é fechada, a parte da frente é quase toda fechada. Ele tatuou o Salmo 23 na costela. Na outra costela tatuou mais não sei o quê. As duas coxas são tatuadas, canela tatuada, os braços fechados. Quase o Gabigol. Tudo. Eu não tenho nenhuma tatuagem. Assim, eu não. Essas paradas são muito pessoais, né? Eu não sinto vontade de fazer nenhuma, não. Mas também eu não condeno, não. E outra coisa, acho que quem já fez, irmão, já fez. Já fez, brother, e acabou. Então, mas tem algumas vertentes de igrejas que realmente tem essa resistência muito grande. Uhum. Mas aí, né, brother, fecha uma porta aqui, abre outra ali, você vai encontrar uma comunidade que sempre vai te acolher bem, entendeu? E esse assunto lá de trás, né, da Multiforme, graças a Deus. Então tem tipos de, não sei se você já percebeu isso, mas quem gosta de peixe sabe que tem vários tipos de peixe para vários tipos de água diferentes. Tem peixe de água doce, tem peixe de água salgada, tem peixe de água alcalina, tem peixe de rio, peixe de mar. Então, assim, o peixe do rio é diferente do peixe do mar. Se você tirar o peixe do rio e jogar ele no mar, ele morre. Uhum. Se você fizer o contrário, pegar o peixe de água salgada e jogar na doce, ele também morre. Então, assim, tem igreja que é água salgada, tem outras que é água doce. E tem outras que a água é alcalina, ali vai ali pelo meio ali e tal. Então, assim, você tem que, como peixe, se adaptar ao melhor lugar para você e tal. O importante é o conteúdo, como eu falei lá atrás. Uhum. É a mensagem, se é a mensagem do evangelho, de arrependimento, de mudança de vida, de transformação de vida. Eu acho que isso é o mais importante, entendeu? A essência é o mais importante, né? A forma, A ela questão tem a sua da multiforme essência, graça. a forma vai mudando, né? Eu antigamente, eu usava cabelo grande, não usava tanto barba, não usava óculos. Quando eu casei com a minha esposa, eu tinha aparelho, era isso aí, cara. Com o tempo a gente vai mudando, entendeu? Teve um ano aí que eu estava fit, entrei para academia. Esse ano eu já tô entrando para pizzaria, tô comendo pra caramba. Então assim, isso vai mudando, cara. Isso é tão. O que não pode mudar é a vida de oração, a leitura da palavra, o cristão ter uma vida devocional, o cristão ter uma vida nas diretrizes e nos parâmetros daquilo que Jesus estabeleceu, isso que não pode mudar jamais. Verdade. Mestre, e dentre vários assuntos que a gente já conversou aqui até agora, tem um que eu gostaria que o senhor falasse um pouco pro pessoal, e até para mim também, porque eu tive o conhecimento há pouco tempo e ainda não tive a oportunidade de adquirir, né? Eu estava pesquisando na internet e vi que o senhor tem um livro. O nome do livro é O Moldar de Deus, né? Dois, eu tenho. É porque esse moldar de Deus, ele está já em. Eu vendo ele como e-book, Isso, eu vi mas eu tenho pela dois. Hotmart. Exato, eu tenho impressos, eu tenho dois. Eu tenho o moldar de Deus, que eu trato sobre o barro na mão do oleiro. Jeremias 18 é a passagem, é aquela transformação do barro em vaso. E eu digo aqui no livro que nós somos como barro, e o barro ele precisa estar na mão do oleiro para ser trabalhado, e o oleiro submete o barro a processos, e nesses processos o barro vai sendo transformado. Tem o processo da amassadeira, tem o processo da roda, tem o processo do forno, e eu vou explicando que em cada processo o oleiro nos molda, nos Uhum. dá algo, nos tira algo. E eu faço um paralelo com isso com a nossa vida, né, cara? Que a nossa vida são processos. Às vezes
o que a gente precisa não é de um milagre da parte de Deus, o que a gente precisa é de um processo de transformação. Exatamente. É semelhante à lagarta, né? A lagarta, eu sempre digo isso, ela não precisa de um milagre para ela virar uma borboleta, ela precisa de um processo. A semente não precisa de um milagre para virar uma árvore, ela precisa de um processo. O processo da semente é ser plantada. A azeitona, para produzir, não precisa de um milagre, ela precisa de um processo, ser prensada e ela produz o azeite. Então, às vezes, aquilo que a gente deseja que aconteça está no processo do qual a gente foge. Então, a gente precisa entender e amadurecer com isso. E Romanos 5:3 diz que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então, a tribulação na nossa vida, as lutas, certas lutas são como processos que vão nos depurando, nos melhorando, e quando a gente vence esses processos, a gente sai melhor do outro lado. Então, eu explico muito sobre isso nesse livro. E tem um que é o meu mais novo, que eu falo sobre a história de José, o sonhador. Lições bíblicas para transformações em realidade, sobre a vida de José, a trajetória de José. José, desde o sonho até ser honrado como governador do Egito, esses episódios. Eu vou pontuando da trajetória de José, algumas lições que a gente absorve. Tem muita coisa importante, interessante na história de José, como, por exemplo, o fato de que ele foi vendido pelos próprios irmãos e, no final, ele entendeu o propósito e perdoou os irmãos. Os irmãos venderam ele para o Egito na tentativa de transformar ele num escravo. Ele era, até o momento, o filho preferido do pai. E aí, no Egito, Deus pegou todo o mal que fizeram contra ele e transformou em bem, porque ele virou governador. Então, eu vou explicando essas questões, esses pormenores da história de José e coisas que a gente precisa aprender. A gente que tem sonho de Deus na nossa vida. E tem sido bem. Eu estou escrevendo outros, na verdade, eu estou envolvido em alguns projetos. Até o ano passado, até a pandemia, eu me desdobrava em dois, o Rafael, porque eu tinha uma loja dentro de um shopping aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, Sulacap Shopping, e eu tinha essa loja e eu me dividia a loja e o ministério. Obviamente, eu não conseguia dar a mesma atenção que eu tenho que dar hoje e que eu posso dar hoje ao ministério, porque a loja era full-time, comércio, shopping, é de domingo a domingo, e eu fazia o trabalho do administrador, eu fazia o trabalho do gerente, eu fazia o trabalho das compras de suprimento, então eu trabalhava muito, cara, era muita correria. E da pandemia para cá, que foi quando fechou, foi quando o shopping fechou, eu me ative ao ministério, e eu fechei um ciclo na minha vida e abri um outro ciclo. E nesse novo ciclo, foi da pandemia para cá que eu escrevi esse livro. Eu estou me envolvendo em alguns projetos, como eu estou escrevendo uma enciclopédia sobre os 4 primeiros evangelhos, um resumo dos 4 primeiros evangelhos. Eu estou preparando um curso sobre Cristologia Descomplicada, Introdução de Cristologia Descomplicada. Eu vou dar aula no curso livre de teologia da FVC, que é a Faculdade Vitória em Cristo, que é a faculdade aqui da igreja. E estou tendo mais tempo para me dedicar a esses muitos projetos do reino de Deus, que a gente precisa se dedicar, que eu não tinha tempo antes, por causa da loja, do comércio. Aí acabou que o grosso da pandemia passou, a pandemia passou, e eu tive que escolher se eu ia reabrir a loja novamente, ou se eu ia continuar tocando o ministério, e sendo integral do ministério. Então, eu escolhi que um tempo tinha fechado, um ciclo tinha fechado, e um novo ciclo iria se abrir. Então, eu estou indo por esse caminho agora. Eu fechei um ciclo com a loja, e agora eu quero me envolver mais integralmente com o ministério, me envolver mais integralmente com a igreja, com as pregações, com o estudo. Eu estou saindo um pouco dessa linha de só pregar para começar a dar estudos, estou tentando me aprofundar. Então, um novo ciclo, um novo tempo. Essa tem sido a minha atividade ministerial hoje em dia, entendeu? Entendi. E, mestre, para a galera que quiser adquirir aí o seu material, como é que faz?
adquirir o meu material, você tem que ir lá na minha rede social, né? Eu tenho lá o Instagram. No Instagram é @pr Bruno com 2 N's Fernandes. @pr Bruno com 2 N's Fernandes. E lá no Instagram tem um Linktree, né, que você coloca lá e aí tem um link do e-book, tem um link de canais do canal no YouTube, tem o link, tem diversos links lá. E lá você vai ter mais ou menos as diretrizes certinhas. E eu sempre estou postando mensagens, sempre estou postando reflexão, frases, alguns estudos. E tem sido um canal de bênção para muita gente, inclusive para mim. Verdade. O link vai estar aqui na descrição, você que está assistindo, eu vou colocar aqui direitinho, só você clicar que vai te direcionar para a página do Instagram. E o senhor falou sobre a questão Tem das aqui aquele, mensagens. você tem que ter aqui aquele negócio que tem lá no Flow, hein, cara, de você patrocinar para fazer uma propaganda. Ainda não, ainda não. Eu ver uma Em forma breve, em diferente. breve, Em breve, em em breve. breve, em Está breve. começando agora, está caminhando direitinho. E o senhor falou sobre a questão das mensagens lá no IGTV, e realmente tem abençoado bastante, abençoado muito. Esses dias eu ouvi lá uma que o senhor fala sobre a questão de não somente aproveitar as oportunidades, mas como de criar as oportunidades também, né? E eu até comentei isso com a minha namorada quando eu vi. Eu falei, amor, ouve isso aqui. Aí ela falou, o que que você quer dizer com isso? Falei, essa questão do papinha na palavra, eu preciso aproveitar as oportunidades que me aparecem, dos convidados e tudo mais. E também preciso criar oportunidades para chamar outras pessoas. Porque senão chega uma hora que vai esgotar, chega uma hora que vai travar. Aí ela falou para mim, ela não só nisso, né, mas também na sua vida inteira. Eu falei sim. Só que nesse momento eu tô tão focado nesse projeto, né, e a galera que me acompanha mais de perto sabe o quanto que eu tenho dedicado tempo, dedicado esforço, porque para você que está assistindo aí, galera, não é simplesmente chamar um convidado, a gente trocar ideia, depois jogar na internet e ver o que acontece, entendeu? Eu tomo cuidado, né? Até aqui vou aproveitar a oportunidade de abrir algo dos bastidores, é exclusivo e vai ficar com o papel na palavra 19. Né? Tem um momento de oração que eu sou obrigado a tirar para Deus me direcionar todo convidado para chamar. Não é uma escolha de orelhada, né? Vou olhar, gostei desse aqui, vou chamar esse daqui. Não, teve gente que eu já chamei por trabalhar com esse critério. E quando chegou na hora de gravar, ele falou: não, você tem que colocar o meu nome lá, Reverendo Fulano de Tal. Porque se não colocar Reverendo Fulano de Tal, eu não quero participar. E eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e tal. E eu fiquei, pô, não é, não é esse o objetivo, com todo o carinho, com todo o amor, né? Com toda a elegância, que isso para mim é um pouco difícil, mas eu me esforço bastante. E, poxa, cara, não vai dar para participar mais e tal. Porque eu quero convidados que agreguem ao meio da igreja, de uma forma leve, de uma forma descontraída. Né? Eu não posso ser mais um meio de propagar um peso, de propagar um jugo, que isso já tem uma galera que faz, então deixa que eles pratiquem isso. Eu não quero participar dessa questão. E eu vejo lá, venho acompanhando já o GTV lá da página do senhor. Tem um também agora, o último que eu ouvi sobre a questão do persistente, o cabeça dura, não lembro exatamente agora como você falou, eu fiquei assim, eu falei, pô, eu acho que ele perguntou do pastor Alessandro sobre a minha vida, né? Pastor Alessandro da Primeira Igreja de Nazareno, eu conheço. Não, eu nem perguntei nada. Falei, eu acho que ele Nem perguntou e botou isso perguntei para mim. nada. Não, nem perguntei nada. Você sabe, você falou aqui para mim que era do Nazareno, aqui na gravação agora que você contando seu testemunho, que eu descobri que eu não sei se você já tinha falado isso comigo, mas eu nem atentei. Nem atentei mesmo. Para mim, você era um crente de alguma igreja lá, mas conforme você começou a falar do Nazareno, da igreja do Nazareno, aí eu fui percebendo que você era de lá. E você falou também lá da questão da mensagem que eu preguei lá sobre o dia da É. reforma. Foi, Assim, foi um dia antes do dia 31 de outubro.
dia 31 de outubro, a gente comemora a Reforma Protestante. Ano passado, então, foram 517 anos, 503 anos, perdão, Isso. 503 anos da Reforma Protestante. Aí o pastor Alessandro me pediu para pregar uma mensagem sobre a Reforma Protestante, ou uma mensagem que eu abordasse alguma coisa, e olha como é que é curioso esse negócio. O pastor Alessandro, toda última quinta-feira, eu prego lá na Igreja do Nazareno, toda última quinta-feira de cada mês. E, às vezes por outra, ele me dá um tema, ele fala assim, Bruno, prega sobre isso, fala sobre aquilo. Ele não me dá, ele não me fala para falar algo, ele me fala um tema e diz, fala algo nesse tema, porque tem a ver com a temática do mês, tem a ver com o acontecimento da semana. Por exemplo, uma vez eu preguei lá, era no dia, caía certinho no Dia de Ação de Graças americano, Thanksgiving. Aí ele falou, poxa, fala alguma coisa sobre o Dia de Ação de Graças e tal, fala sobre alguma coisa sobre graças, sobre gratidão. Eu preguei uma mensagem sobre gratidão, porque é algo que conecta com o momento. Que faz sentido. Que faz sentido para o momento. E aí ele me pediu para pregar sobre a Reforma Protestante. E assim, com isso eu rompi uma barreira, uma limitação que eu tinha, que eu sempre fui um pregador muito de mensagens expositivas ou textuais. Uhum. E quando você prega uma mensagem expositiva, você não vai falar da Reforma Protestante, não é uma mensagem expositiva. Você entendeu? Se fecha Porque ali no texto. você pega o texto e você vai expondo o texto, explicando o texto e aplicando o texto. É isso. Entendeu? Então, assim, geralmente uma mensagem sobre a reforma é mais uma mensagem temática, que é um caminho que eu não ando. E aí, cara, quando ele me falou isso, eu comecei a estudar, ler. Comprei 2 livros, tinha já alguns outros livros aqui, fui pensando montando na minha mente mais ou menos, e esbocei um estudo. Aí falei, pronto, eu vou falar lá no dia. Aí cheguei lá no dia, aí ele falou assim comigo, foi até engraçado, eu falei assim, Bruno, eu falei para você pregar sobre a Reforma Protestante, mas eu sei que é complicado, o culto é um culto de noite, pode ficar algo tipo um estudo. Se você quiser pregar uma mensagem mais outra coisa, também não tem problema não se sinta preso não, você tem liberdade no espírito. Isso é muito bonito no reverendo Alessandro. Ele tem sempre nos deixar livres. Aí ele falou isso para mim, eu falei assim para ele, cara, agora que você comenta comigo, agora eu já estudei para chuchu sobre esse assunto, já li livro por causa disso, eu vou pregar nesse assunto, vou falar sobre esse assunto. E aí aquela mensagem que eu preguei sobre a Reforma Protestante, foi aquele estudo que eu dei, que foi mais condensado em 1 hora mais ou menos de mensagem, eu coloquei no YouTube. Aí outros pastores de igrejas batistas me chamaram para falar sobre aquele assunto. Isso foi muito curioso. Aí eu fui em algumas igrejas só para pregar sobre a Reforma Protestante, falar sobre os 5 solas, né? Solus Christo, sola Scriptura, sola Fide, soli Deo Gloria, sola Gratia. Então, fui falar sobre os 5 solas, o contexto da reforma, aquela coisa toda. Daí eu me aprofundei um pouco mais num assunto que eu tenho estudado bastante, que é cristologia. É engraçado como uma coisa vai puxando a outra. Sim. Quando você aceita um desafio que te é proposto e você consegue vencer esse desafio bem, você abre inúmeras portas para a sua vida. Sabe? Você que está do outro lado aí ouvindo isso, ouvindo no Spotify ou no YouTube, todas as vezes que aparecer um desafio para você e você não fugir dele, pelo contrário, você enfrentá-lo e vencê-lo, você vai abrir inúmeras portas para a sua vida que antes não estariam abertas e se você fugisse, jamais se abririam para você. Então, é mais ou menos o episódio Davi e Golias. Davi teve coragem de encarar um desafio que ninguém teve, que era enfrentar Golias. Após vencer Golias, ele entrou para a história num novo patamar. Então, desafios são difíceis, complicados, colocam a gente sob pressão. Não é fácil, não, mas se você vencer um desafio, sempre novas portas são abertas, novas perspectivas aparecem, e é sempre muito bom. E foi isso que aconteceu. E aí, quando você me falou, que me viu pregando lá sobre a reforma, aí eu linkei que você era de lá, mas ele não havia me falado nada, não. Assim, só dando uma explicação, eu congrego na Igreja do Nazareno em Soares Neiva, aqui em Nilópolis, mas eu tenho a primeira Igreja do Nazareno, para mim, eu falo isso para algumas pessoas, é a minha segunda casa.
Pastor Alessandro é um cara que eu encontro com ele na rua, às vezes eu brinco, Heavy, pastor, Alessandro, pô, vem cá, meu amigo, e a gente se encontra, a gente se abraça. Teve até um episódio que a gente conversou, parou para trocar ideia numa agência de um banco aqui em Nilópolis, e que ele estava vestido de roupa social, né, todo bonitão, e ele parecia um gerente. Eu falei, eu queria saber aqui na minha margem de crédito, pegar um dinheiro emprestado com o senhor e tudo mais. E ficamos conversando lá um maior tempão. E ele é um cara muito acessível. E, pastor, eu sei que o senhor assiste. Estou te esperando aqui. Já te chamei já algumas vezes, pela sua correria, mas o convite continua aberto. Vem participar aqui, vem trocar ideia. Eu sei que o senhor tem muita coisa boa a agregar à vida da igreja. Então, está aqui refeito o convite. Tamo junto. Mestre, já estamos um pouquinho avançado na questão do horário. E aí queria pedir para o senhor as considerações finais agora nesse momento, falar para o senhor uma mensagem que o senhor deixa aí para a galera que está nos assistindo, uma galera que ainda não entendeu sobre o que ela precisa fazer, o que ela nasceu para fazer e está com um ponto de interrogação em cima da cabeça gigante e está perdido. O que o senhor deixa de consideração para essa galera? Pô, Rafael, eu quero te parabenizar pela iniciativa, tá? Aqui Valeu. do podcast. Desejo muito que cresça cada vez mais, que você Amém. persevere, que Deus te abençoe, que Deus te recompense. Desejo muito que você vá bem em todas as coisas. E agradecer por esse privilégio de ter participado aqui, trocado uma ideia com a galera. É sempre bom. Eu recebo muitos convites assim para fazer live e tal, mas eu vou te ser sincero, eu não aceito todos não. Na época da pandemia eu fiz muitas lives, mas muitas lives. Teve dia de eu participar de 4, 5 lives diferentes. Você tem uma Eita. noção, naquela febre maluca de live. E você não aguenta mais isso, então É. Chega começa a uma hora que fica muito saturar. desgastado. Você satura do negócio. Eu digo não para muitos, geralmente só quando um amigo me chama ou quando é algo muito específico. Por exemplo, a última live que eu participei foi da Faculdade Vitória em Cristo. Eu participei da live da faculdade explicando a respeito de como seria a aula que eu daria e tal. Então era algo muito focado com propósito. Mas eu percebi aí, a gente marcou a data, remarcou na sua perseverança e vi que o projeto é um projeto legal e é um prazer poder fazer parte. E para quem está ouvindo isso aí, eu queria dizer para você, enquanto você não descobriu o seu propósito na vida, vai fazendo o seu dever na vida. Vai fazendo o que lhe aparece para fazer, vai fazendo o que é obrigação comum de todo ser humano fazer e vai se tornando sensível às coisas, sensível à voz interior, começa a perceber qual é o seu talento, o que você é bom, o que você faz bem feito, o que você faz e em fazendo você é melhor do que a maioria. Então, assim, a gente tem que ir percebendo isso para poder diagnosticar certinho o nosso chamado, o nosso propósito e vida de oração, vida com Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, ele revela para nós o nosso propósito. Deus falou com Jeremias, em Jeremias 1,5, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Então, relacionamento com Deus revela muita coisa para a gente. Isaías 6, a Bíblia diz que ele entrou e ele teve uma visão. Isaías capítulo 6, ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono e o séquito, a glória do Senhor encheu o templo. E ele viu essa cena e ele falou assim, ai de mim, porque vou perecendo, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele conseguiu se ver melhor. E ele disse assim, ai de mim. Porque quando a gente conhece Deus, a gente vê Deus, a gente consegue se ver melhor. A gente consegue perceber os nossos defeitos, perceber quem nós somos de verdade. E aí, quando ele fez esse exercício, após fazer esse exercício, ele ouviu uma voz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí, de novo, ele deu um grito, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí um anjo veio, diz o texto bíblico, tocou na boca dele como uma tenaz, como uma brasa, e disse, eu ponho as minhas palavras na tua boca. Então, ali eu digo que Isaías teve 3 revelações. A primeira, quem Deus é.
A segunda, quem ele próprio, o Isaías, era. E a terceira, quem Deus queria que ele fosse, um profeta messiânico. Então, quando a gente se relaciona com Deus, a gente descobre quem Deus é, a gente descobre quem nós somos e a gente descobre quem Deus quer que a gente seja. Amém. Mestre, muito obrigado aí pela Tamo junto. participação. Valeu, muito obrigado pelo sim ao convite. Esse cara Deus chato ficou abençoe. te mandando mensagem o tempo todo. Não, que isso, é isso mesmo. Vai que vai. E... Vai chegar um tempo que o pessoal vai pedir para participar. Crê nisso. Amém. E quem quiser participar também, vamos participar, não tem... Independente da vertente teológica, independente da denominação, sem problema nenhum. A ideia aqui é... O fato de eu ser membro da Igreja do Nazareno não significa que está restrito à Igreja do Nazareno. É restrito à igreja. Então, é um ambiente bem vasto, é um ambiente bem amplo. Você que acompanhou a gente até o final, muito obrigado mais uma vez pela paciência. Né? Você tem total liberdade para discordar de tudo aquilo que nós falamos aqui nesse bate-papo. Porém, você precisa nos respeitar, assim como nós também te respeitamos, te amo muito em Cristo Jesus. Vamos continuar pregando o Evangelho. Não esquece, galera. Tamo junto. Vamos com tudo.